Olá, pessoal. Vamos falar então um pouco aí de mutatio libelli e emendatio libelli. Bom, no processo penal, né, vigora o princípio da correlação entre a imputação e a sentença. Por quê? Isso significa que o fato narrado na inicial, ele deve ter uma relação lógica com o que está na sentença, ok? Então, em vista disso, o código traz duas situações aí que podem acontecer aí já nessa fase final do processo. A primeira é a emendatio libelli. Ela acontece no momento da sentença, tá? O juiz, ao averiguar ali todos aqueles fatos e o arcabouço probatório, ele entende que há uma modificação na capitulação que foi dada àquele crime, tá? Então, ele entende que, na verdade, aconteceu um outro crime. E a partir daquela narrativa inicial, ele muda, então, essa classificação do crime. Essa modificação, ela é feita pelo juiz, tá bom? No momento da sentença, no momento de fundamentar, tá? Ali quando ele profere, então, a sua sentença, tá bom? E ele vai fazer isso sem ouvir as partes, tá? Porque o réu, ele se defende o quê? Dos fatos. Então, a essa altura, o réu já se defendeu dos fatos. E o juiz, então, ele pode mudar essa classificação. Pode ser que essa mudança da classificação ali, da imputação, favoreça o réu? Pode. E pode ser que não favoreça o réu? Também pode. E se nesse caso, essa mudança de classificação ali, né, do tipo penal entendido pelo juiz, gere uma pena maior para o réu, isso já está previsto na lei. Então, essa emendatio libelli, ela pode gerar uma imputação por crime mais grave, tá? Sem que prejudique aí os direitos do réu, porque o réu se defende dos fatos, ok? Então, não é da capitulação que é dada, é do fato narrado na denúncia, tá bom? Isso aqui, então, também pode gerar algumas outras consequências. Uma, modificação de competência. Essa mudança, então, na classificação ali, na imputação, né, capitulada ao réu, ela pode gerar a modificação da competência, ela pode gerar um crime menos grave, cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano, caso em que o juiz deverá, então, né, remeter os autos ao MP para que ofereça a suspensão condicional do processo, caso o acusado preencha, então, os requisitos para isso, ok? E é possível, tá, que ocorra, inclusive, em grau de recurso, por força do artigo 617 aí do CPP. Então, a emendatio libelli, ela é bem simples. O juiz instruiu o processo, verificou que, na verdade, é uma outra capitulação de imputação que se dá ao crime, tá? Por exemplo, foi narrado ali um crime de roubo, mas sem o elemento violência ou grave ameaça, seria furto. Então, pode ser que, ao final, o juiz entenda o quê? Que, a partir do fato narrado, não aconteceu um roubo, aconteceu um furto, tá? Que, geralmente, é o que a gente chama aí comumente de desclassificação, tá? E aí o juiz pode promover essa desclassificação, tá? Nesse caso aí, no exemplo que eu dei, do roubo pro furto, ou seja, o roubo, né, com a elementar violência ou grave ameaça, o furto sem a elementar violência ou grave ameaça e a simples subtração. Então, ausente a elementar dentro da narrativa fática, ausente ali, né, se o juiz concluir que não houve essa violência ou grave ameaça, ele pode, então, promover essa emendatio libelli, tá bom? E condenar o réu pelo furto. Olha só o que diz aqui, esse entendimento eu tirei do TJ de Minas, tá? E ele fala assim: apelação criminal, roubo impróprio, violência contra a pessoa não comprovada. Emendatio libelli, furto demonstrado, confissão judicial, condenação. Remessa à origem, oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Ausente comprovação de que o agente se utilizou de violência ou grave ameaça contra a pessoa, vítima ou terceiro, a fim de assegurar o sucesso da subtração ou impunidade do crime, impossível a condenação pelo delito de roubo impróprio, devendo-se operar emendatio libelli na segunda instância, com fulcro no artigo 383 e 617, ambos do CPP. Desclassificação
desclassificando-se a conduta para o delito de furto, já que em duvidosa sua ocorrência confessada pelo agente, operando-se a decisão desclassificatória da conduta para o delito de furto simples, cuja pena privativa de liberdade mínima prevista não supera 1 ano, deve-se conceder ao Ministério Público a oportunidade para oferecer suspensão condicional do processo ao acusado, se esse preencher os demais requisitos legais. Então, veja aí um exemplo claro, né, do que seria a emendatio libelli. Agora, quando a gente fala de mutatio libelli, a gente está falando de mudança. Isso acontece quando? Quando durante a instrução do processo, tá, surgem novas provas de circunstâncias ou elementares que não foram contidas na denúncia, podendo ainda dizer respeito, inclusive, a fatos diversos que foram narrados ali na petição inicial ali da denúncia. Então, diferente da emendatio, o problema aqui não é a classificação, porque o problema na emendatio é o quê? É uma classificação. E aí o juiz mesmo pode reenquadrar. Aqui não. Aqui você tem fatos novos que não estavam contidos na denúncia. E aí o juiz ele não pode condenar o réu pelos fatos que foram apurados na instrução. Ele pode apurar o quê? Os fatos narrados na denúncia e condenar o réu com relação aos fatos narrados na denúncia. Agora, se surgirem novos fatos na instrução criminal, o juiz não pode simplesmente condenar o réu com base nos fatos novos que surgiram. Então, nesse caso, o que o juiz vai fazer? O juiz aqui, ele vai, então, ouvir o Ministério Público, tá? Vai, né, dar oportunidade aí que o Ministério Público possa promover, então, o aditamento da denúncia. O que é aditar? É somar, é acrescentar, tá bom? Então, vai ser dada aí a oportunidade, o prazo de 5 dias aí, para que o Ministério Público, então, ofereça, né, esse aditamento, tá bom? Da denúncia. O MP vai oferecendo aí esse aditamento da denúncia, então a defesa vai ser intimada para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre esse aditamento. Isso daí privilegia, obviamente, o contraditório e a ampla defesa do acusado, ok? O juiz, então, ele recebendo esse aditamento, né, ele vai oportunizar aí que cada parte arrole até 3 testemunhas aí para serem ouvidas no prazo de 5 dias. E claro que na sentença o juiz vai ficar adstrito a quê? Ao que foi narrado no aditamento da denúncia, né? Então, aquilo que está na denúncia e o que foi narrado no aditamento da denúncia, ok? Se essa nova definição imputar um fato que gere modificação da competência, então o processo vai ser remetido para a vara competente, tá? De igual forma, se implicar ali na possibilidade de suspensão condicional do processo, também vai ser dado vista ao Ministério Público para tanto, né, para oferecer essa proposta, tá? E se não for recebido, então, o processo prossegue, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, foi narrado ali, né, na denúncia, um furto, né? Foi narrado um furto. Só que, na hora da instrução do processo, as testemunhas falaram não, mas aí teve grave ameaça, ele chegou a simular que estava armado e falando que ia matar essas pessoas. Opa! Eu tenho aí a elementar de quê? Da grave ameaça. Grave ameaça é roubo, tá? Grave ameaça é roubo. Então, percebe-se que não foi o quê? Não foi um furto, foi um roubo. E aí, não se pode diretamente condenar ele pelo roubo. Por quê? Porque surgiu uma elementar que não constava na denúncia, que não estava narrada ali no momento da inicial acusatória. E aí? Aí, o juiz não vai simplesmente fazer uma emendatio, porque aquela elementar, ela não está na denúncia. Então, é preciso intimar o Ministério Público para que o Ministério Público, então, ofereça o aditamento para incluir esse elementar e aí um prazo de 5 dias para que a defesa do réu se manifeste, né? O juiz, então, vai dizer se recebe ou não. É oportunizado ainda ouvir mais 3 testemunhas e aí, na sentença, o juiz vai ficar adstrito ao que foi narrado no aditamento da denúncia. Então, essa mutatio,
tá? Essa mudança, ela não pode acontecer, tá bom? Essa mudança, ela não acontece em grau de recurso, tá? Ela acontece dentro do processo, tá bom? Dentro do processo. Então, qual a diferença entre mutátil e emendátil? Primeira delas é que na emendátil eu tenho o mesmo fato, cuja capitulação é que eu estou modificando. Então, é uma mudança ali de classificação, vamos dizer assim, do crime que foi praticado. Na mutátil, eu tenho uma mudança, porque essa mudança ela vai partir do surgimento de fatos novos que tragam uma elementar, uma circunstância ou até próprios fatos novos, tá bom? Na emendátil, o próprio juiz promove ela na sentença, tá? Na prolação da sentença. Na emendátil. Na mutátil, o juiz precisa intimar o MP para que ele faça o aditamento da denúncia, depois ouvir a defesa, tá? E depois decidir se recebe ou não recebe esse aditamento e, se receber, marcar uma audiência para ouvir ainda mais 3 testemunhos, podendo o réu ser novamente, devendo, nesse caso, ser reinterrogado, tá bom? Para que ele possa se defender do que foi aditado na denúncia, ok? E aí, isso também é uma diferença, tá bom? Em ambas, pode vir, né, a trazer uma classificação que gere suspensão condicional do processo, se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, ok? É possível que em ambas se mude a competência, tá bom? Entretanto, somente na emendatio libelli poderá acontecer em grau de recurso, ok? Só a emendatio libelli acontece em grau de recurso, tá bom? A mutatio libelli, ela acontece na fase instrutória do processo, ok? Bom, pessoal, de mutatio e emendatio, então, é isso, tá bom? Lembrando sempre que o que rege o processo penal é o princípio da correlação entre essa imputação fática e a sentença, tá? E é em vista dessa imputação fática e sentença que não se pode mudar as elementares e circunstâncias ou até fatos sem ouvir a defesa do acusado, sem promover a mutatio libelli, tá bom? A emendatio diz respeito à mudança apenas ali na classificação a partir do mesmo fato. Então, eu não tenho fatos novos, tá bom? Na mutatio, eu posso ter fatos novos que tragam circunstâncias elementares, tá? E até mesmo fatos mesmo novos. Na emendatio, eu tenho um fato só, o fato que está narrado na denúncia, cujo eu mudo ali a sua classificação, tá? Dentro ali da previsão do código, ok?